Ok, seguindo com o nosso projeto, então, aqui em Next, né? O último vídeo a gente trouxe aqui os nossos produtos aqui, né? Ok, perfeito, tá bacana, aí a gente trabalhou o nosso rodapé, bacana. O que ficou pra gente fazer agora é a nossa página de produto, né? Quando eu clicar aqui, é redirecionar para o meu produto, né? Então, podemos fazer o seguinte, vamos aqui. Então vamos aqui nas nossas páginas, né? E vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma nova folder e vamos colocar produto, por exemplo, ou produtos, como queira, tá? E dentro desta pasta, simplesmente vamos colocar o nosso arquivo. Então vamos aqui, neste caso aqui, como vai ser ID, a gente pode colocar desta forma assim, .jsx, JSX. Vamos criar a nossa função então, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui então, claro que eu não vou deixar desta forma, né? Porque vai ficar estranho aí. Aqui a gente pode simplesmente colocar produto, né? Desta forma aí, ok, tem tudo a ver. Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula já, ponto e vírgula. Aqui também ponto e vírgula, ok. Vamos importar, a gente já pode criar o nosso style, né? Também a gente vai importar, vamos aqui então já por tudo de uma vez, import que a gente vai precisar da nossa imagem. Isso aí, bacana, isso aqui. Vamos criar o nosso arquivo também, já fazer o import, né? Import, vamos colocar o nosso styles, vamos colocar lá from, entramos, lá dentro tem, então, uma pasta, entramos, temos styles, vamos colocar produto mesmo, né? Produto desta forma, ponto module, igual a gente está fazendo uma sequência, né? Desta forma aí, tá beleza, ponto e vírgula. Já vou fazer isso aqui, que a gente já fica livre, Ctrl C. Vamos aqui em Style, New File, Ctrl V. Vamos aqui, ponto container. Vamos pedir aqui simplesmente um background color. Vou pôr red para ficar bem malicioso ali para a gente ver. Vamos retornar aqui e vamos colocar um nome, né? Aqui então, class name vai ser container mesmo, né? Então, o que a gente coloca? Né, pessoal? Cuidado que não é na aspa ali aqui, tá? Então, styles, não é isto? Ponto, a gente tem a nossa container. Ok, vamos colocar aqui, por exemplo, assim, vamos colocar produtos. Ok, bacana. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que já estamos aqui também. Vamos criar o nosso objeto. Então, por enquanto, a gente precisa fazer o que? Vamos colocar aqui uma const e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o nome de... pode ser salad ou salada, como queira. Pode ser salada, né, pessoal? Desta forma aí. Põe da forma que queira. Ok, beleza. Então já vou criar aqui de uma vez. A gente precisa do ID, não é? Este ID pode ser desta forma aí. Precisamos de quê? A gente precisa da nossa imagem, não é? Esta imagem aí, ela não entra aqui desta forma. Opa, deixa eu apagar aqui. Epa, pum, aí. Então, a imagem vai ser o que? A gente pode colocar simplesmente o caminho entra dentro da nossa IMG, não é isto? E lá dentro a gente tem, vamos pegar daqui, que a gente pega o caminho correto. Isso aqui, ó, Ctrl C. Então, retornamos aqui e Ctrl V aqui. Isto.
O nome do produto pode ser nome ou name, vamos colocar assim, ó, name. Vai ser igual, podemos colocar qualquer coisa. Entre aspas, pode ser salada mesmo. Depois a gente organiza isso daqui mais. Price, que é o preço. Vamos colocar o que? Aqui a gente precisa criar uma lista, né? Porque vai ter, pode ter qualquer tipo, pode ter assim, por exemplo, vamos pôr assim, R$ 25, vírgula, a gente pode colocar, por exemplo, 23, vírgula, e a gente pode colocar, por exemplo, 20 assim, qualquer coisa, tá? E depois a gente escolhe o preço. Podemos também ter a descrição. A descrição pode ser qualquer coisa, né, pessoal? Ok, beleza. Bom, temos aí a nossa const, que é o nosso objeto, ok? Agora ficou muito simples e fácil para continuar aqui. Primeira coisa, a gente tem que criar a nossa divisão. Ctrl C. Então, eu tenho uma aqui que é a nossa container em si, né, pessoal? Então, aqui dentro ainda, presta atenção nisso aí, que eu vou criar uma outra div, e essa div eu vou colocar ela como, por exemplo, como vai ter a imagem, eu preciso de uma left para trazer a imagem e a descrição, preço e tudo mais. Muito bacana quando a gente faz isso aí, não é isso? A gente precisa também de uma imagem. Então eu vou colocar assim. E esta daqui vai receber a IMG, pode ser IMG Container, né, pessoal? A gente colocou na... Poderia ter copiado, né? Então, container, desta forma aí. Eu poderia ter copiado isso tudo lá da outra, né? Que já tem tudo pronto lá. Mas tá valendo. Dentro da container a gente traz a nossa imagem, né? Eu poderia ter copiado daqui, aqui, ó. Tem tudo aqui. Então, eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, aqui, Ctrl V. Bacana, como a gente está mexendo, eu vou tirar isso daqui, vou deixar puro. Como a gente tem a nossa imagem ali, eu posso passá-la aqui diferente. Então, o source code dela não vai entrar nada disso daqui. A gente pode pegar a nossa salada, não é isso? Salada, o que? Ponto img, não é isso? Simples assim. E aqui dentro, só que não tem também estas aspas aqui. Eu não sei porque que eu tô pondo isso daqui. E entra simplesmente aqui. Isso, desta forma aí. Bom, perfeito. O que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso colocar um layout para ela, né? Então, o layout vai receber o que? Vai ser igual, podemos colocar fio desta forma aí. Ok, perfeito. Aqui também fecha aqui. Isto, na mesma sequência que eu já vou criar outra aqui para nossa imagem left, tá? Então pula uma, tá, pessoal? 2. Na segunda aqui a gente dá um Ctrl V. E essa daqui por enquanto eu vou deixar nada aqui. E essa daqui vai ser a nossa imagem left, tá? Então style ponto não, left é em cima, né? Então aqui vai ser a direita, não é isso? Não é isso? Entra isso aí em cima à esquerda e aqui à direita. Aqui a gente vai colocar os conteúdos da parte direita, ok? Bom, sempre eu vou dar aquela pausazinha básica para a gente organizar melhor o nosso código, que não tem necessidade de ficar aqui gravando a organização aqui. Bom, ficou desta forma. Então temos a nossa imagem. Vamos para o nosso style, né? Então, não aqui, e sim, vamos aqui, cadê produto? Ok, eu coloquei isso aqui, mas não tem necessidade disso. Ok, primeira coisa no nosso container, a gente vai precisar de um height. Este height, a gente pode colocar um calc, como a gente está fazendo. Vou colocar 100% e também vamos colocar tirando 100 pixels. Ok, vamos colocar um display, por exemplo, flex, com certeza. A gente agora tem o nosso left, né? Então, ponto left, vamos fazer o seguinte. Para o nosso left,
Vamos pedir flex. Vamos colocar o que mais a gente pode colocar? A gente pode colocar um height. Vamos colocar 100%, 100 pixels, não, 100% fica melhor. Vamos colocar também um display de flex, ok, mais o que? Podemos colocar, alinhar os items no center e também podemos fazer o seguinte, um justify content center. Isso aí, beleza, ok, bacana. A gente também vai precisar de que? Da nossa direita, né, que a gente colocou. Então, na direita, vamos colocar flex e também, né? Creio que é isso aí. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer a nossa imagem, né? Então, foi img container. Vamos colocar o que aqui? Por exemplo, precisa, como vai ser a nossa imagem, a altura e largura é fundamental, né? Então, o width, o height vai ser, vamos colocar também o que? 80%. Retornando para cá, podemos continuar. Então, aqui eu coloquei um layout aqui de fill. A gente pode colocar também, como a gente fez nos outros, um object, né? Object fit desta forma aí. E vamos colocar contain. Vamos pôr assim, ó, contain. Isso aí. Só que aqui já entra nas aspas. Desta forma, então, contain, ok. O que a gente precisa fazer também é o seguinte, como a gente tem preços diferentes de salada, por exemplo, tem muitas porções, né? Tem uma porção pequena, pode ser uma porção média e uma grande, né? Então, para definir isso aqui, a gente precisa criar um state, né? Então, para quando eu jogar aqui, por exemplo, vamos pôr aqui, neste caso aqui, como vai ter que especificar index, eu vou colocar aqui 20, começar do 20, né, 23, e aqui vamos colocar 25. Então sempre ele vai vir na index, que a index começa do 0, né? Então vamos fazer o seguinte, aqui logo assim, aqui antes de entrar, vamos criar outra const. Esta const, a gente vai colocar o tamanho, né? Então eu vou colocar assim, tamanho, que é o tamanho da nossa salada, né? Vamos dizer assim para vocês entender. E vou colocar um set size nela desta forma. Opa, set size, que é o tamanho dela, né? Isso, então, basicamente é isso aí. Vai ser igual, nós vamos colocar para começar o que? O nosso use state. Então, jogamos, opa, Ctrl o Z, use state, vamos passar aqui simplesmente para inicializar na index 0. Qual é a index 0? Ele vai vir aqui na primeira, então 0, 1, 2. Ok, entendido? Ok, bacana aí. Já aqui na nossa div da direita, a gente vai trazer tudo aí, né? A gente vai trazer, por exemplo, vamos trazer o preço, a descrição, né, pessoal? Tudo aí. Então, podemos fazer desta forma. Ok, então essa daqui a gente vai colocar o que? Se ela é o título, então vamos colocar title, não é isso? Ok, bacana. No title aqui eu vou trazer o que? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o nome, né? Pode ser o nome. Então simplesmente passamos aqui. Eu não vou precisar de fazer isso aqui, porque aqui simplesmente a gente vai chamar ela, né? Só que aqui seria bom entrar, por exemplo, H1 ou H2, eu vou colocar um H1, eu vou modificar aqui que fica melhor, né? Então,
Basicamente é isso aí. Vou mudar aqui para H1. Então, o style vai ser título, classe continua. Ok, beleza. Agora eu preciso mostrar o que aqui? O meu nome, né? Então, simplesmente pegamos a nossa salada, não é isso que a gente colocou lá em cima. Observe aqui, tá, pessoal? Qual é o nosso, o nosso a nossa consta aqui, a nossa salada, não é isso? E ponto, eu vou fazer aqui o primeiro para a gente poder pular aí e eu vou adiantar o vídeo, tá? Então, queremos mostrar o nome, não é isso? Então, simplesmente está aí. Para a mesma coisa, a gente pode fazer, por exemplo, o preço, não é isso? Então, vamos pôr aqui. O preço seria legal colocar um spam, né? Fica bacana. Então, vou pôr aqui um spam. Vou dar um Ctrl C, já vou mudar aqui e vamos fazer o seguinte, então ele não vai ser título, né, e vai ser o price, por exemplo, e aqui simplesmente vou trazer o price, né, só que observe que, olha aqui, vamos entender que a gente tem três tipos de preço, né, isso que vai ter uma opção para maior, né, para grande, média e pequena. Pode ser assim. Então, quero uma salada nestes valores aí. Podemos simplesmente fazer assim. Então, estou chamando o preço. Ok, aqui, tá? Eu posso colocar a moeda, por exemplo, o símbolo qualquer um. Mostramos o preço, não é isso? Só que preço que eu vou colocar isso aí? Eu tenho que passar a minha variável tamanho, porque aí vai ter opção para ter esta chamar este valor aqui, tá? Então ele sempre vai começar da index, né? Isto e sucessivamente. Bom, então colocamos aqui dentro ainda das chaves, abre aqui e Ctrl o V, certo? Ok, então deu para entender aí, né? Ok, beleza. Precisamos da descrição, né? A descrição podemos colocar um P, Ctrl C. Vou aqui, Ctrl V. Vou colocar um parágrafo. Vou tirar aqui. Eu poderia selecionar os dois e mudar, mas às vezes eu mudo aqui e não presta atenção aqui. Então vou fazer aqui bem padrão aqui mesmo para vocês acompanhar aí. O que eu preciso fazer agora é a descrição, né? Então a classe aqui deste parágrafo eu não quero título, né? Isso, então a gente tem a gente tem o título, a gente tem o preço e agora eu preciso mostrar a descrição, né? Isso, olha ali, ó, descrição. Ok, eu vou mostrar aqui a minha salada, o que? Desk, não é isso? Ok, beleza. Isso aí já funciona tudo aqui. Agora eu preciso mostrar o que? Eu preciso mostrar uma escolha, né? Então tem que pôr aqui um título aqui para escolher. Eu quero a pequena, grande ou média. Então isso aí pode entrar também num H3. Eu vou pôr aqui assim. Vou entrar aqui com H3, aqui H3 e colocamos classe nome. Então vou colocar aqui, por exemplo, vamos pôr assim, choose, que é escolher. Ok, bacana. E aqui eu não preciso passar nada disso daqui, porque a gente não tem nada aqui, né? Então eu posso entrar direto aqui. Faço assim, ó, escolha o tamanho, por exemplo, né? Coisa qualquer. Está aí, bacana, perfeito. Ok, bacana. Então temos aí. Agora vamos fazer o seguinte: temos que selecionar, né? Como a gente tem três medidas, a gente pode fazer o seguinte: eu vou copiar isso aqui, Ctrl C. Vamos aqui. Então, essa daqui vai ter, podemos colocar, por exemplo, size, que são os tamanhos, né? Dentro aqui ainda, eu vou tirar isto aqui. Dentro aqui eu vou fazer o seguinte, Ctrl o C, vou aqui e dá um Ctrl V, ok. Essa daqui vai ser o que? Pode ser size, só desta forma, que é o tamanho. E aqui dentro a gente vai colocar simplesmente o que? A imagem, pode ser, né? Não faz
diferença aqui, ok, beleza aí. Esta imagem já modifica, né? A gente podia deixar desta forma aqui, só que ela não passa desta forma. Agora eu tenho que entrar na pasta que tá lá dentro. Eu vou tirar isso aqui. Então, entramos na EMG. Lá a gente tem a salada. Ponto, deixa eu ver aqui o que que ela tá. Salada.mg. Mas só que não é essa daqui, né, cara? Esta imagem que tá lá é essa daqui, ó. Podemos copiar tudo. Contra o C e aqui simplesmente contra o V. Está aí. Podemos deixar ela com que? Layout. Vou deixar desta forma. O objeto também eu creio que pode ficar. Por enquanto vamos deixar desta forma. Ok, bacana. A gente pode colocar então um span aqui para poder a gente ter o título, né, de pequena, grande ou maior ou que seja. Então, class name, vamos colocar, por exemplo, o número, né? Então vou pôr assim, number. Pode ser desta forma e aqui não preciso nada disso daqui, simplesmente vou colocar assim, pequena, né, que vai ser a nossa a nossa escolha pequena, ok. Então agora ficou fácil aqui, é só copiar, né? Então eu posso copiar aqui, Ctrl C, né? Então a gente tem a pequena, ok. Só que aqui a gente vai mudar, né? Ou não? Pode ser pequena, né? Aqui a média e aqui a grande, não é isso? Bom, bacana aí. Vamos ver aqui como que tá ficando. Ok, já temos aí. Ali, a imagem tá sobrepondo ali. A gente vai trabalhar nosso CSS, né? Já pulando cá para o nosso CSS, vamos continuar. Então, a nossa imagem, eu vou colocar aqui também um position para ela. Relative, tá, pessoal? Ok, vamos continuar. A gente tem lá a nossa price, ok. Vamos pedir aqui, epa, ponto aqui, eita, aqui, isso, pronto. O nosso preço podemos colocar, a gente colocou no outro red, né? Vamos colocar red aqui também. Ok, vermelho, né? Um fonte traço size. Vamos colocar um fonte size 24 pixels por aí afora. Que mais? A gente pode colocar um fonte weight, que é o mesmo que bold. Podemos colocar 400 por aí afora. Mas o que? Vamos pôr um border. Opa, não, border. Isso aí. Button. O que a gente coloca, hein? Um pixel. Eu creio que sim, né? Vamos colocar solid também. Cor. Vamos pôr aqui green, por exemplo. Depois a gente confere isso aí, tá, pessoal? Mas o que a gente tem lá? A gente tem a nossa... Vamos ver aqui. A gente tem a nossa size, não é isso? A gente colocou size. Vamos pedir o que para ele aqui? Vamos pedir um width. Eu podia dar pause aqui e fazer, né, pessoal? Porque isso aí a gente já aprendeu. 40 pixels. Vamos colocar um display. O display vai ser flex, com certeza. Mas o que a gente pode colocar? Justify content. Vamos colocar space between. Pode ser space between. Ok, bacana. Vamos fazer mais o seguinte. A gente tem mais o que? A gente tem dois, né? A gente tem o size e agora o size, que é o tamanho. Vamos pedir um width. Como a nossa imagem a gente copiou, eu vou calcular mais ou menos aqui. Depois a gente vai colocar um ícone lá ou uma coisa qualquer, né? O height a gente vai colocar também de 30 pixels. Mas o que eu posso colocar? Um position, vamos colocar
um position relative também. Vamos ver como é que tá ficando isso daí. Ali, tá vendo ali como é que ficou? Não ficou muito legal, né? Então temos salada, o preço, uma descrição, ok, beleza. Tá mais ou menos aí, tá pegando forma. Isso daí a gente vai fazendo o seguinte. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar o nosso child agora, né, para ficar legal. Então o nosso size. Vamos colocar, posição relative? Não, simplesmente o tamanho, né, para mostrar lá a menor, a maior e a pequena, né? Então podemos colocar aqui size, né, NTS desta forma ou NTH, a gente já aprendeu isso, né, child, e aqui eu vou colocar no segundo, ok? Então vai ficar aqui, vamos por 40 pixels por aí afora, né? Porque aqui tá 30, então 40. Vamos fazer a mesma coisa por left, ou seja, o último child, né? Então, aqui simplesmente colocamos last, que é último child. Aqui eu preciso, não preciso passar nada aqui, tá? Então, posso tirar isso daqui, ok. Aqui podemos entrar com o que? Se aqui tá 30, 40... Vamos pôr 50 por aí afora, que no caso vai ser a grande, né? Então aqui está tagando a pequena, né? A média e a grande. Vamos ver como é que ficou. Aí, mais ou menos por aí afora. Ok. O que a gente precisa fazer é o seguinte. Temos que ter em mente que a gente... Vamos aqui. A gente tem as nossas pequena, média e grande, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos pôr número, só para que vocês entendam e não fica confuso aí, ok? Ok aqui, então, número. O que eu preciso fazer é o seguinte, quando eu clicar aqui, este valor tem que mudar aqui e aqui, né? Porque a média é mais cara do que a pequena e a grande é mais cara do que as duas, né? Então, neste caso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui primeiro trabalhar aquilo ali. Vamos fazer o seguinte. Então, o nosso número vai receber o quê? Vamos colocar uma borda nele ali para ficar clicável, né? A gente precisa pôr também o cursor point lá que a gente não colocou, né? Então, primeiro, o position dele eu vou colocar absolute. Ok. Bacana. A gente precisa de um top, não é isso? Um top de menos, o que? Uns 5 pixels, creio que vai ficar bom. Vamos colocar o que? Um right. Vamos colocar um right na direita, menos 20 pixels. Será que vai ficar bom? Vamos colocar um background color. Vamos colocar o que? Blue, só para a gente verificar. Vai ficar feio, mas é só para a gente ver lá o que a gente vai fazer. O color, vamos colocar, por exemplo, red. Aí depois a gente vem aqui e muda, né, pessoal? Ok, o font size, a gente precisa colocar um font size. Este font size, 12 pixels, vai ficar bom? Não tenho certeza. Vamos colocar um padding de quê? De 0 por 5 pixels, creio que vai ficar bom. Mais o que? Vamos colocar uma borda também, para ele ficar bonito. Então, vou colocar uma border radius. Vamos colocar 10 pixels por aí afora. Vamos verificar. Ok, aí ficou bacana ali, ó. Ficou perfeito aí. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a cor da letra branca. Então, o fundo aqui, vamos ver se vai combinar. O fundo tá azul, não tá? Vamos colocar ele... vamos colocar o que? Vermelho. Não, vamos colocar preto. Eu vou colocar black desta forma. E a cor da letra, vamos colocar white. Vamos verificar. Aí ficou melhor, não ficou? Ok, perfeito aí.
A intenção é isso aqui, tá, pessoal? A nossa imagem também não tá aquelas coisas, né? Porque eu tô só copiando e montando aqui. Então vocês vão fazer conforme o de vocês. Ok, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou colocar mais um pouquinho mais texto. Vou colocar aqui descrição. Eu vou colocar aqui mais alguma coisa para a gente ter. Vamos colocar bastante coisa aqui. Eu não poderia copiar, mas vamos fazer aqui. Vamos brincar um pouco. Vamos copiar aqui. Ctrl o C. Vamos aqui. Ctrl V. Ok. Só que agora a gente não pode esquecer de fazer isso aqui, tá, pessoal? Barra invertida. N barra invertida. Ok. Ctrl o C. V. V. E pronto aí, vamos verificar aqui, já tem uma descrição bacana aqui, maior, só para a gente trabalhar aqui, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, tá? Porque não vou ficar aqui colocando nada aqui. Depois eu pego um texto lá e jogo aqui. Bom, agora a gente tem que clicar aqui, né, pessoal? Poder mexer com a troca dos nossos valores, não é isso? Então, para que quando eu clicar aqui, me muda o meu preço, eu tenho que colocar um evento on click, né, pessoal? Quando clicar, já fala on click. Quando clicar, que me escolha aí. Ok, perfeito. Então, isso aí, se a gente observar, lembra que eu expliquei antes que o nosso index ele começa da 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, não é isso? Então, eu preciso definir aqui. Então, no meu size que está aqui, ó, no preço, observe aqui, a gente tem o nosso size, a gente tem a cadeia aqui. Deixa eu só posicionar aqui melhor para vocês verem. Vendo aqui, a gente tem a nossa constante, né, que a gente definiu aqui o tamanho, né, do size, que é o tamanho grande, pequeno e médio, né? Então observe que a gente está passando ele aqui. Ok, perfeito. Então simplesmente adicionamos aqui nas nossas div, observe aqui que a gente tem a pequena, não tem isso? Então aqui no size aqui, logo na frente, a gente vai simplesmente definir qual é o preço desta pequena, por exemplo. Então, simplesmente aqui, ó, adicionamos aqui on click, não é isso? Ele já põe ele para mim e eu vou simplesmente dizer que, observe, abrimos parênteses aqui, criamos uma arrow function e setamos, né, o set do nosso size vai receber o que? Vai receber, neste caso aqui, a posição 0, porque a pequena começa da posição 0, não é isso? Depois a média já é 1 e depois a grande já é a 2. Não é que 1, 2 e 3 não, tá, pessoal? Porque a contagem começa da 0, 1, 2, ok? Então agora vamos passar para as demais, né? Então a gente tem a pequena, depois a gente entra na média e depois a gente entra na grande, não é isso? Só que lembra novamente 0, 1 e 2, não é isso? Se eu fosse colocar na minha ideia aqui, do meu pensar, a pequena seria 1, 2 e 3, né? Não, mas a contagem começa, o set size começa do 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, para a gente tirar a conclusão, a gente pode fazer assim. A pequena é 20, vamos pôr assim, ó. 20, vamos pôr aqui 50 para dar um valor alto para a gente ver lá. E aqui 100, né? Basicamente isso aí. Ok, então, vamos retornar aqui, eu vou dar um refresh. Então, aqui está na 20, né? Deixa ele recarregar aqui, ok. Então, 20, mas se eu clicar agora, a gente mudou, né? Ó, deu 50, 100, retorna 50 e 20, né? Ficou muito
Muito prático aí, né, pessoal? Então, aqui também eu posso fazer desta forma. Onde é que tá meu... Aqui tá o preço, cadê? O price aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, pode fazer assim também, se quiser, que aí fica legal ali, ó. 20, 50 e aí bacana pra gente. Então, já tá funcionando aí, né? Posso colocar uma opção também? Vamos verificar aqui. Salada sempre vem, a pessoa gosta mais também de pedir que vem com mais tomate do que outra coisa. Então a gente pode colocar um extra aqui, tá? Ou quer mais frango ou coisa qualquer na salada dele, né? Então é um extra que pode colocar aqui simplesmente desta forma aí. Aqui a gente colocou as imagens, pode colocar checkbox, né? Que é o bacana, vai ficar aqui legal. Bom, para isso aí, primeira coisa a gente tem que informar, né? O que, que a gente quer. Então, eu vou saltar aqui, por exemplo, a última a gente fechou aqui, né? Então, uma, duas, tem que ser dentro da div ali. Então, vou colocar aqui. Esta classe aqui pode ser, por exemplo, pode deixar choose mesmo, né? E aqui vamos escolher aqui escolha extra, né? Pode colocar assim, ó, extra, escolha extra. Aí vai ter ali para poder escolher. O que a gente precisa fazer é ter a nossa div, né? Então eu vou fazer assim, Ctrl o C, Ctrl o V e vou dizer o seguinte, que esta div aqui, o style dela pode ser o que? Ingrediente desta forma. Tem alguma coisa a ver? Tem, não tem? E vou fazer isso daqui, eu vou deixar desta forma, só que eu não preciso nada disto. Eu vou fazer aqui e aqui a gente vai colocar, né, por exemplo, as nossas opções, não é isso? Então, Ctrl o C novamente, entro dela, Ctrl V. Então, essa daqui pode ser ingredientes, né? E essa daqui pode ser a nossa opção. Então, vou pôr assim, pode ser opção, né? Isso não tem nada demais aí. Dentro dessa opção, vamos criar o nosso input, né? Para a gente poder escolher, né, pessoal? Escolher se eu quero o que ou coisa qualquer. Primeiro é pensar no que você queira. Então, o nosso input vai receber... Opa! Então, o nosso input vai ter o que? A gente pode colocar o type dele, vai ser... Opa, a gente precisa colocar o type, né? O type vai ser igual checkbox, né? Então, podemos colocar aqui checkbox desta forma. O que mais que a gente precisa? O que a gente precisa mais? A gente precisa do ID, né? Porque ele vai ir no ID também. Então, o ID pode ser o que? Vai ser igual... o que a gente coloca? Dobro. Porque se quiser uma coisa extra, vai ser dobro, né? Daquilo ali. Então, para ficar fácil para contagem, pode deixar desta forma. Eu também vou precisar do nome, né? Então, vamos pôr name desta forma. Ok. Vamos colocar uma classe. Então, pode ser abaixo aqui mesmo, não faz sentido. Então, o class name vai ser igual o que? A styles, não é isso? Então, styles, ponto, e colocamos o nosso checkbox. Creio que assim fica bom, né? E vamos colocar o nosso label já para a gente testar. Então, sai ainda dentro da div, tá, pessoal? Vamos criar aqui o nosso label. Então, eu vou pedir um label e vamos fazer o seguinte. Este label, podemos colocar... por exemplo, HTML, não é isso? Então, HTML for, e aqui a gente passa, por exemplo, o ID. Vamos fazer o seguinte, vou fazer assim, vou pôr dupla, vamos pôr dobro também, não é isso? Pode ser, né, pessoal? Aí faz conforme vocês queiram, tá? O importante é vocês entender isso aí. E eu vou colocar assim, dobro de ingredientes.
Ok, vamos verificar se tá aí. Dobro de ingredientes quer dizer que eu quero o dobro de tudo, né? A gente vem aqui e marca. Vamos colocar mais outras opções aqui. Então, pode fazer desta forma. Vou copiar isto aqui, Ctrl o C. Vou vir abaixo, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui pode ser o que? Aqui muda só aqui, tá, pessoal? Então aqui já está pronto, né? Essa daqui, então a gente tem mais outra aqui. Essa daqui então pode ser dobro de, por exemplo, o que? Queijo, pode ser, né? Só para ter uma ideia, tá, pessoal? Desta forma, assim. Aqui, então, a gente vai deixar isso mesmo. Aqui eu vou colocar, como é queijo, eu vou pôr cheese, que é queijo, Ctrl C, só para ficar diferente aqui, tá, pessoal? E aqui a gente pode colocar, então, dobro de... Tem vezes que a gente compra e se esquece até de colocar o molho, né? Então, vamos colocar aqui molho, que é salsa, né? Os sauce em inglês, sauce, em português eu não sei mais escrever, mas vou deixar molho aqui. Aqui a gente pode colocar, para ficar diferente, vamos pôr o seguinte, então vai ser, vamos pôr aqui, por exemplo, o que a gente põe? Eu vou pôr assim, garlic, que é alho, Ctrl C, Ctrl V, então a gente vai ter, pode ser molho de alho, coisa, só para ter diferente aqui, ok. Então, vamos checar daqui de cima, então criamos o label, né? Criamos aqui, cuidado, tá, pessoal, muda o ID aqui, tá, do HTML for, muda aqui, senão dá erro, tá? Então tem o ID, o nome, aqui eu criei outra com dobro de queijo. Aqui observe que eu mudei os nomes aqui tudo para ficar diferente. Aqui eu coloquei um molho de pimenta e assim sucessivamente, tá? Então a gente tem quanto? 1, 2, 3, 4, não é isso? Vamos verificar lá como é que ficou. Aí tá, então a gente pode escolher aqui o que a gente quer na nossa salada, né? Dobro de queijo, joga queijo em cima, né? Dobro de ingrediente, ok. Molho de alho, tem uns molhos de alho muito gostoso por aí, né? Saber fazer fica muito bom. Molho de pimenta e blá blá blá. Ok, a intenção é esta aí. Ok, perfeito. Então, basicamente é isso aí. Isso aqui agora a gente pode fazer, porque a gente tem o nosso rodapé, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar isso aqui, né? Colocar aqui em colunas, né? Para ficar uma à frente do outro aqui e colocar um botão aqui. A gente faz a escolha, faz o pedido do tamanho, né? Que a gente já especificou ali, escolhe o que a gente quer e compra, né? Efetua aqui para pegar estes valores aqui. Ok, tá bacana aí. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei, dúvidas, deixa aí nas áreas de comentários. E não esqueça, pessoal, de divulgar aí nosso canal nas suas redes sociais, que assim a gente possa continuar e manter no nosso canal com projetos como este aí. Vou ficando por aqui e a gente encontra no próximo vídeo para a gente continuar aqui o design do nosso pedido aqui, né? Da nossa do nosso website que está ficando bem bacana aí, né? Então, basicamente é isso aí. Eu ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.